vamos dar sequência. Vimos aqui a separação dos pontos âncoras com a tesoura. Vamos ver uma outra ferramenta aqui, ó, que é a ferramenta de faca, para fechar esse conjunto, né, das ferramentas aí de apagar. Então você pode fazer aqui um desenho com a sua ferramenta faca e separar o objeto. É bem diferente aí do que nós vimos nas duas outras. Nenhuma a tesoura separa os pontos âncoras para que você possa editar, né, remover um lado, e a borracha deleta. Aqui a ferramenta faca, como o próprio nome já fala, né, faca serve para cortar. Então se você clicar, segurar e arrastar, ó, você mesmo desenha, né, esse corte, clicando com o mouse, segurando e arrastando. Quem está com a mesa digitalizadora aí, clica com a caneta, segura e arrasta. E depois você clica fora para sair a seleção. Por que ele não fez o corte aqui? Ó? Você tem que fechar o corte. O que é isso? Aonde eu começar, eu tenho que terminar. Então, vou clicar, segurar e arrastar. Vou cortar esse pedaço aqui. Ó. Então, quando eu posiciono o mouse aqui em cima, ó, ele tem que terminar aonde eu comecei o corte. Se você utilizar exibir, né, guias inteligentes, isso aqui facilita um pouco, porque ele mostra para você aonde é o início e onde é o final de pontos. Ó. Perfeito. Então tenho ali um outro, né, uma outra parte separada. Depois, mais para frente, nós vamos aprender ainda a utilizar o texto. Então eu posso trabalhar com alguns recursos aqui. Ó. Eu vou mostrar propriedades dele e nós podemos criar alguns textos interessantes, efeito interessante, utilizando a régua. Quando você seleciona aqui a opção do texto, propriedades dele, e quer aumentar a letra, você pode utilizar as opções ali em cima, ó, do seu menu, né, de propriedades, ou também trabalhar com um duplo clique em cima dele. Se você não quiser utilizar nenhuma dessas formas, somente utilizando a ferramenta de seleção com o objeto selecionado, você pode redimensionar e aumentar aqui o texto. Vou deixar ele um pouquinho maior, vou trabalhar aqui com uma outra propriedade de fonte para ele. Então basta clicar aqui em caractere, nós vamos trabalhar com essas propriedades aqui em cima ainda. Caractere, isso, e selecionar, né, um tipo de fonte qualquer. Vou escolher uma aqui mais gordinha para me poder trabalhar e mostrar o que eu quero mostrar aqui nesse exercício. Primeira coisa, o texto ele vem, ó, com as letras agrupadas, tanto que se eu clicar aqui, né, no objeto, eu vou ver ali uma opção para desagrupar o texto, mas não da mesma forma que eu desagrupo o objeto, porque ele já vem junto, né? Seria basicamente fazer a separação dessas letras aqui do texto. Só que antes aqui de eu conseguir fazer essa separação nele, né, que ele não deixa eu agrupar, eu tenho que pegar esse texto e converter em uma forma para que ele fique editável. Seria mais ou menos o processo de rasterizar texto que existia no Photoshop. Aqui é tipo criar contorno. Pronto, agora o texto fica separado como se fosse, né? Separado não, ele fica editável como se fosse uma forma. Repara que já mostra os caminhos todos aqui contidos em cada letra. Isso vai variar, obviamente, dependendo do tipo da fonte dele. Se eu venho em objeto agora, eu já consigo desagrupar, porque é como se ele pegasse todo aquele texto e jogasse ele, né, cada letra dentro de um grupo. Se eu desagrupo, né, vou pegar aqui a ferramenta de seleção direta, por exemplo, eu consigo agora trabalhar, ó, com a letra de forma independente, separada. Posso clicar no ponto âncora, fazer as minhas alterações, vou dar um Ctrl Z. Veremos isso na prática quando nós estivermos aí nos módulos de texto, né, já trabalhando com a criação dos projetos gráficos. Voltando para o foco da área, que é a ferramenta faca, eu poderia então selecionar, ó, pedaços desse texto. Deixa eu selecionar aqui algumas partes, bem rapidinho, e fazer alguns efeitos interessantes aí, né, nos objetos. Então eu tenho eles independentes, vou dar um Ctrl mais para aproximar aqui a letra, segura a barra de espaço, né, para poder arrastar, ó. E aqui eu poderia fazer um deslocamento daquelas em partes, né, daquelas letras ali no meu projeto. Então dá para fazer alguns efeitos aí interessantes. Obviamente, né, tem que ter uma coordenação aqui para que ele não fique tão separado e perca depois aí o formato, né, da letra, fique legível. Então nós vamos trabalhar ainda utilizando esses recursos, né, e vamos usar bastante essa ferramenta de faca, que ela é muito interessante e dá uns recursos interessantes aí, né, e bacana para o projeto.